haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. No dia 19 de maio de 1780, as trevas foram as das mais terríveis já registradas na história da humanidade. 19 de maio, se você for aí no Google e procurar o dia escuro, você vai ler várias versões sobre esse dia escuro, várias versões. Aquele dia foi uma escuridão tão densa que parece que todos os corpos luminosos do universo foram retirados do céu. As trevas foram tão completa, mas que o dia ou os dias escuros nas 7 pragas no Egito. Mas depois da meia-noite daquele dia, 19 de maio, as trevas foram se dissipando e apareceu a lua. A lua, ela apareceu vermelha como sangue, exatamente como profetizado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, o dia 19 de maio de 1780 foi prescrito como o dia escuro, ficou conhecido como o dia escuro desde o tempo de Moisés. Nenhum período de trevas foi tão igual, tão densa, tamanha densidade, tamanha extensão e tamanha duração. Nenhuma escuridão foi registrada assim desde os dias de Moisés, lá em relação ao Egito. A descrição oferecida por testemunhas oculares não é senão um eco das palavras do profeta Joel, que diz, 2.500 anos antes disto ocorrer, escrevendo: o sol se converterá em treva, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, diz Joel 2, verso 31. E Jesus, alertando, ele disse, ao começar essas coisas a acontecer, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Jesus indicou também aos seus seguidores as árvores brotando. Ele diz, sabei que quando as árvores começam a brotar, está próximo o verão. Assim também, quando começares a ouvires estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Jesus falando dos sinais, ele diz, olha, vai haver pestes. Tivemos uma grande epidemia que afetou o mundo inteiro, agora, aos anos recentes, 2020, 2021, sofremos com essa epidemia, sofremos com esta doença, profecia se cumprindo. Haveria fome, milhões de pessoas no mundo passam fome diariamente, milhões de pessoas no mundo morrem, crianças principalmente desnutridas, a cada ano. Haveria também a luta entre o capital e o trabalho. Nós vemos aí as greves, as guerras trabalhistas, as contendas trabalhistas e tanto mais. A guerra entre o capital e o trabalho, a luta, entre o capital e o trabalho. Jesus disse também que haveria profetas falsos. Quantos profetas falsos têm se levantado pelo mundo? Quantos e quantos são vistos aí pela televisão, pelos rádios, pelas ruas, pelas igrejas, falsos profetas se levantariam pelo mundo afora. Jesus disse que haveria coisas tão espantosas que os homens desmaiariam de terror. E de fato estamos vivendo esta situação. Ele disse também das perseguições cristãs ou perseguições religiosas. Estamos vendo isso pelo mundo afora, perseguição de uma forma ou de outra, perseguição
religiosa. Sim, meus queridos, os sinais da volta de Cristo têm se cumprido. E Jesus disse: exultai, sabei que a vossa redenção se aproxima. Não é fácil de exultarmos com estas coisas, é difícil nos exultar ou exultar diante das perseguições, diante de calamidade, diante desses sinais. Mas Jesus disse: olha, fique alegre, porque a redenção se aproxima. A redenção está bem ali, é só um pouquinho mais. A redenção, a vinda de Cristo vai ocorrer para redimir todos os fiéis da terra. Sabe, queridos, e a igreja? Como a igreja tem vivido? Como o amor a Cristo, a fé a Cristo, a fé e a esperança na vinda de Cristo tem sido para o seu coração? Tem sido uma esperança real? Ou a esperança da vinda de Cristo tem esfriado no seu coração? Sabe, o professo povo de Deus, lá, quando foi profetizada a primeira vinda do Messias, eles estavam cegos às instruções proféticas, referente aos sinais da vinda do Messias, da primeira vinda de Jesus, quando ele nasce como uma criança. A profecia dava as pistas que Jesus iria nascer, que Jesus iria aparecer. Sabe, mas o coração das pessoas já não tinham mais aquela alegria de esperar o Messias, não tinha mais a certeza, não tinha mais a convicção. O amor daquele povo tinha esfriado com relação à vinda do Messias. Eles estavam cegos em relação às profecias, exceto um pequeno remanescente, um pequeno povo. A doutrina do segundo advento tem por muitos sido negligenciada, a ponto de estar em grande parte esquecida. Por muitos professos cristãos, a segunda vinda de Cristo também tem sido ignorada, especialmente no século 21. Sabe, o mundo está absorvido em adquirir dinheiro, ganhar dinheiro, busca por popularidade, busca por poder, busca por coisas materiais, tem levado os homens, as mulheres, jovens e crianças a se afastar dessa esperança. Tem pensado que Jesus vai voltar assim, mas num futuro muito longínquo. E sabe, essas coisas que estão acontecendo são muito normais. Isso não reflete muita coisa, muitos assim pensam. O Salvador, ele indicou o sinal de apostasia que haveria de existir precisamente antes do seu segundo advento. Uma grande apostasia, um grande esfriamento da verdade, do amor. Para aqueles que vivessem esse tempo, a advertência de Cristo é: acautelai-vos por vós mesmo, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem embriagados, fiquem sobrecarregados com as consequências, com as orgias, a embriaguez das preocupações deste mundo, para que aquele dia não vos apanhe vos apanhe repentinamente, melhor. Olha, acautelai, ficai-vos atento, fique ligado, fique esperto, abra a mente, abra o coração, porque as preocupações da vida vai nos cegar com relação a esse grande evento que é a segunda vinda de Cristo. Fique apercebidos, disse Jesus. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho de Deus. A ordem de Jesus é: acautelai, fique atento, fique esperto, vigiai. Vigiai todo o tempo.
e para que você possa escapar. As coisas estão acontecendo, a mornidão espiritual, certo? O esfriamento do amor, uma fraqueza na fé, na religiosidade das pessoas. E Jesus tem mostrado as pistas de que sua vinda está próxima. Uma coisa, meu querido, você tem que esperar apenas uma vida para Jesus voltar. Você não tem que esperar 2 vidas, não. É só uma vida. Era necessário que os homens despertassem a fim de preparar-se para os acontecimentos solenes ligados ao final do tempo de graça. É necessário, não era? É necessário nós, humanidade, cristianismo, se despertar para os acontecimentos finais, para os acontecimentos que nos leva à aproximação do fim do tempo da graça. Grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar, diz o profeta? Quem poderá subsistir quando aparecer aquele que é tão puro de olhos? Quando aquele que não pode ver o mal, aquele que não pode contemplar a opressão, como nós iremos suportar aquele, se não nos prepararmos pela sua graça, pela sua misericórdia? Quem poderá subsistir aquele que é tão puro de olhos, que não pode ver o mal? E o profeta diz: castigarei o mundo por causa de sua maldade, castigarei os perversos por causa de sua iniquidade, farei cessar a arrogância dos atrevidos, abaterei a soberba dos violentos. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrar do dia da indignação do Senhor. Por isso serão saqueados seus bens e assoladas as suas casas. De nada valerá aquilo que você tem ou o que eu ou você é. De nada valerá. Sim, meus queridos, o Senhor castigará, o Senhor abaterá, o Senhor virá para pôr justiça, para fazer justiça à humanidade que vive tão oprimida pelo pecado. Em vista desse grande dia, a palavra de Deus convida o seu povo a buscar a sua face com arrependimento. Deus chama o seu povo a se arrepender, porque o dia do Senhor vem e está muito próximo. Promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o meu povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam. Chore o sacerdote, ministro do Senhor, entre o pórtico e o altar. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade. Convertei-vos. Deus nos chama a um despertamento, porque o seu dia está muito próximo, a fim de preparar um povo para estar em pé no dia de Deus. Ele convida, Ele adverte, Ele chama, Ele apela aos nossos corações. Convertei-vos para você poder estar em pé no dia do grande Deus. Sim, meus queridos, o povo cristão precisa de uma grande reforma espiritual. O cristianismo precisa de uma reforma espiritual. Uma grande reforma em nossas vidas, em nosso viver. Uma grande reforma em nosso coração, em nosso cristianismo, em nossa professar fé. Precisamos de uma reforma completa em nosso caráter. Uma reforma no templo do Espírito Santo,
uma reforma com relação ao estudo da palavra de Deus, com relação à oração, com relação ao testemunho. O povo de Deus é chamado a uma grande reforma. Todos os cristãos são chamados a uma reforma para podermos, assim, estar em pé no dia do Deus Todo-Poderoso. Em sua misericórdia, estava ele preste a enviar uma mensagem de advertência a fim de levá-los a preparar-se para a vinda de Jesus. Sim, Jesus é misericordioso. Lá nos dias antes do seu nascimento, ele advertia através dos profetas que viria o Messias. O profeta Isaías escreveu muito, o profeta Miqueias e outros profetas, falando sobre a vinda do Messias. E ele continua enviando suas advertências, suas mensagens, seus profetas, suas profecias, dizendo: Jesus voltará. Ele quer que o povo se prepare para esse grande evento, meu querido ouvinte. Preparar-se para o grande evento. Apocalipse 14 traz ao lume essa grande advertência. E ali é apresentada uma tríplice mensagem como sendo proclamada por seres celestiais e imediatamente seguida pela vinda do Filho do Homem para buscar e fazer a colheita na terra. O profeta João viu anjos voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povos, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Sim, meus queridos, a advertência de Deus. Vi anjos voando pelo meio do céu. Essa incumbência de levar o evangelho foi dada aos mortais. Essa incumbência de levar o evangelho aos confins da terra foi dado a mim e a você. Quando o profeta diz vir anjos voando pelo meio do céu, ele está falando de seres humanos salvos por Cristo. Seres humanos que amam a Jesus, amam a sua mensagem, amam a sua vinda. Seres humanos, na Bíblia, são chamados de anjos. Anjos que salvam pessoas do pecado. E a Bíblia diz que os anjos celestiais, eles gostariam de fazer esse trabalho. Eles gostariam de vir e proclamar, mas esta mensagem foi incumbida a mim e a você. Proclamai por terra e mar. Proclamai em toda a vastidão do universo. Temam a Deus. Deem glória unicamente a Deus. Porque o dia do seu juízo está se aproximando. Adore unicamente a Deus, não adore o homem, não adore a criatura, não adore outra coisa a não ser o Criador dos céus e da terra. Não adore. Essa mensagem, meus queridos, é o Evangelho eterno, é parte do Evangelho eterno, ou seja, é a essência do Evangelho eterno. A mensagem de pregar, ou a obra da pregação, foi confiada a mortais, a homens. Santos anjos, eles se dirigem a mim, a você, dirigem aos pregadores, dirigem àqueles que testemunham, estão ao seu lado, ajudando, abrindo portas. Mas são os seres humanos, nós mortais, que temos a responsabilidade de ir até o coração das pessoas e adverti-lo, e anunciar, e a falar. E isto pode ser através da rádio, pode ser através da televisão, pode ser através das redes sociais, através de literatura, através de não sei quantas formas. São centenas e milhares de maneiras que Deus usa para advertir a humanidade do grande dia do juízo. Sim, os servos de Deus têm esta incumbência. Eles esperam a salvação,
Mas eles não esperam a salvação só para si. Eles esperam a salvação e querem salvar tanto quantos for possível salvar. Nós ou todos aqueles que buscam a salvação em Jesus Cristo não querem ser salvos sozinhos. Por isso, homens fiéis, homens obedientes, homens e mulheres, jovens e crianças, obedientes aos impulsos do Espírito Santo de Deus, homens fiéis aos ensinamentos da palavra de Deus, homens e mulheres, jovens e crianças, obedientes a Deus, que amam a Jesus Cristo, devem proclamar essa advertência. E precisamos, cada dia, buscar esse conhecimento, buscar o conhecimento para entendermos bem o tempo, entendermos bem o plano da salvação, entendermos bem as verdades para vivermos elas e também anunciar. Anunciar. Sabe, meus queridos, Deus tem olhado para os seus filhos aqui nessa terra, para os seus fiéis, e os tem considerado como melhor e mais precioso do que o fino ouro. Sabe, Apocalipse, Provérbios, fala sobre isso. Sim, os filhos de Deus, eles têm intimidade com Deus. Eles têm uma ligação. Deus os conhece bem. Sabe, a mensagem de salvação, ela é pregada por seres humanos, mesmo que sejam humildes. Houvesse nos dias de Jesus os eruditos, teólogos, os fiéis guardas da palavra de Deus, pesquisado bem as Escrituras com diligência, com oração, teriam conhecido bem o tempo da vinda do Messias e como viria o Messias. As profecias teriam lhe esclarecido os acontecimentos prestes a ocorrer, mas a mensagem foi apresentada, sabe, por homens humildes, e por ter sido apresentada por homens humildes, ela foi negligenciada. Sabe, os que negligenciam buscar a luz que está ao seu alcance são deixados em trevas. Eu vou repetir esta frase. Os que negligenciam buscar a luz que lhe está ao alcance são deixados em trevas. A profecia advertia sobre a vinda do Messias, e muitos não deram atenção, ficaram em trevas com relação à vinda do Messias. Contudo, o próprio Cristo os declara: quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Os fiéis filhos de Deus seguem a Jesus, seguem a luz. Esta pessoa, de uma forma ou de outra, vai ser enviada a ela a luz. De uma forma ou de outra, ela vai receber a luz. Os que são fiéis, os que são sinceros, os que são humildes, simples de coração. E Deus envia, de uma forma ou de outra, pelo poder do Espírito Santo, envia um fulgor celestial, a luz celestial, para guiá-los em toda a verdade. No tempo do primeiro advento de Cristo, os sacerdotes, os escribas da santa cidade de Jerusalém poderiam ter discernido os sinais dos tempos e proclamado a vinda do prometido, do Messias. Eles deviam ter anunciado. Miqueias designou o local do seu nascimento. Daniel, ele profetizou o tempo que isto deveria ocorrer. Os dirigentes judeus estariam sem desculpa se não soubessem, mas a ignorância dele era resultado da pecaminosidade dele e da negligência deles. Sim, eles tinham essa escritura na mão, os sábios, os escribas, os intérpretes da lei, eles tinham tudo em mãos, mas foram ignorantes com respeito à primeira vinda de Cristo, porque eles viviam uma negligência. Eles queriam um rei sentado em trono de ouro. Com profundo interesse, os anciãos de Israel, eles deveriam ter estudado o lugar
o tempo, a circunstância do maior evento da história do mundo naqueles dias, que era a vinda do Filho de Deus. O povo deveria ter vigiado para poder dar as boas-vindas ao Salvador do mundo. Mas em Belém, dois fatigados viajores procedentes lá de Nazaré percorreram toda a extensão e a estreita rua de Nazaré, a extremidade daquela cidadezinha, daquela vilazinha, procurando em vão um lugar para se abrigar à noite. Nenhuma porta se abria para aqueles dois viajantes. Não estavam preparados, o povo não tinha conhecimento, os líderes não anunciaram a vinda do Messias, não esperavam o Messias daquela forma, até que finalmente encontraram um estábulo. E ali naquele estábulo nasceu o Salvador do mundo. Quem é que foi o recepcionar? Foram designados anjos do céu para dar as boas novas àqueles que estavam preparados para receber aquelas boas novas. E alegremente, aqueles que estavam preparados receberam e tornaram também conhecidas aquelas novas. Cristo humilhou-se a si mesmo, tomando a natureza de homem para suportar um peso infinito de misericórdia, para suportar melhor um peso infinito da miséria humana, fazendo-se ele mesmo oferta pelo pecado. Ele deixa o céu, toma a forma humana para fazer-se oferta pelo pecado. Os anjos desejavam ali anunciar, pregar, falar da vinda do Messias, mas não podiam. Mas eles vieram cantar na noite, dizendo àqueles que estavam preparados que Cristo tinha nascido. Algumas regiões foram iluminadas com a glória dos anjos, a estrela de Belém. Levaram alguns que esperavam, que conheceram aquele sinal, levaram alguns até a manjedoura de Belém. Um anjo visitou a terra, a fim de ver quais aqueles que se achavam preparados para receber Jesus. Contudo, ele não ouviu vozes de louvores anunciando que a vinda de Jesus estava prestes. O anjo não viu ninguém falar sobre a vinda do Messias. Ou poucos esperavam, mas poucos se falavam. Os anjos pairam por algum tempo sobre a cidade escolhida, Jerusalém, sobre o templo, onde a presença divina havia sido manifestada durante século, mas mesmo ali não há muita incidência da proclamação da vinda do Messias. Só percebe indiferenças, porque ali os sacerdotes estavam com sua pompa, com seu orgulho, oferecendo os seus profanos sacrifícios. Os fariseus estão em vozes discursando ao povo, fazendo jactanciosas orações nas esquinas das ruas. Reis, filósofos, rabis, todos se achavam inconscientes do maravilhoso fato de que o Redentor do mundo estava prestes a aparecer. Portanto, aquele mensageiro celestial, ele retorna triste para o céu, com uma desonrosa notícia, quando descobre que alguns pastores que vigiam o seu rebanho, apenas alguns pastores, mas os líderes não quiseram, não tinham admiração por aquele momento da vinda do Messias. Que triste foi. Mas mesmo assim o Redentor do mundo veio e achou os professos cristãos dormindo, às escuras, sem preparo algum. Que lição que nós podemos tirar disso para os últimos dias? O Rei vem vindo. Jesus está voltando. Será se o nosso orgulho, será se o nosso formalismo, será se o egoísmo que existe em nós
a opressão está tirando a nossa visão desse momento precioso da volta de Jesus? Será se o corre-corre diário? Será se as preocupações da vida? Será se o corre atrás de dinheiro está desviando o nosso olhar desse momento único que será a vinda de Jesus? Será? Você está preparado para receber Jesus, para ver Jesus voltar? Eu estou preparado. Os líderes religiosos nos dias de Jesus não estavam preparados. Humildes pastores de Belém, outros poucos humildes, simples, é que entenderam, conheceram o sinal da vinda do Messias. O orgulho deles tapou a sua visão, os cegou. Será se o nosso orgulho também está nos cegando? Será se nós estamos recusando satisfazer as condições que o Cristo nos propõe para ver o seu dia, preparar para esse dia e ser recebido com Ele em glória e majestade? Será que estamos preparados? Sabe, muitos dentre os professos seguidores de Cristo se recusam a receber a luz do céu. Como os judeus de outrora não conhecem o tempo da sua visitação, o Senhor os passa por alto, revela a sua verdade aos que, a semelhança dos pastores de Belém e dos sábios do Oriente, têm prestado atenção a toda a luz que receberam. Tenho eu prestado atenção à luz que tenho recebido? Você tem prestado atenção? Você tem entendido que estamos vivendo um momento urgente, de urgência, extrema urgência? Temos compreendido isso? Temos compreendido que precisamos de vigiar, de orar, de preparar, de nos arrepender? Que Deus te abençoe. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Oremos? Pai querido, perdoa nossos pecados, perdoa nossa indiferença, perdoa nossa negligência. Temos luz em mãos, temos luz. O mundo cristão de hoje tem luz, tem a tua palavra. Ó Pai, tenha misericórdia de nós. Não possamos ser como os negligentes líderes judaicos que não aperceberam o dia da tua vinda. Que nós possamos, ó Pai, aprender de Ti, viver essa luz, arrepender dos nossos pecados, viver uma reforma plena, preparados para o dia da Tua visitação, a vinda do Filho do Deus Todo-Poderoso. Prepara-nos, abençoe cada um de nossos ouvintes, toma cada um em Tuas mãos, desperta-nos, ó Pai, para os dias que estamos vivendo, para os dias que o Senhor prepara para nós, o dia da visitação de Cristo Jesus, a sua vinda. Te louvamos e te agradecemos por tudo em Cristo Jesus. Amém e amém. Meu querido ouvinte, eu quero agradecer a sua sintonia. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.